Olá, então, boa noite, bom dia, né, melhor dizendo. Estamos aqui para mais uma aulinha nossa, onde nós vamos dar continuidade, né, aos estudos que nós estamos fazendo sobre a epistemologia da geomorfologia. E nós vamos tratar hoje de mais uma das teorias geomorfológicas. Nós já vimos a teoria de William Morris Davis, só fazendo uma recapitulação das aulas anteriores. Nós vimos o William Morris Davis, que fala do processo de juventude, maturidade e senilidade. Nós vimos a teoria de Walter Penck, que fala que o relevo evolui a partir do recuo paralelo das vertentes. Depois, na outra aula, a gente viu sobre a teoria de Lester King, que traz como elementos fundamentais a evolução das formas também a partir do recuo paralelo das vertentes, mas considera períodos intermitentes de processos climáticos. E eu só fazendo mais uma revisãozinha dessa aula da teoria de Lester King. Vocês lembram quando eu falei para vocês que o relevo ele evolui a partir do recuo paralelo das vertentes, né? Aqui então eu tenho uma vertente bastante íngreme e quando eu disse que numa fase climática úmida há o aprofundamento do talweg, ou seja, esses materiais saem aqui das bordas, né? Eles vão saindo pelo desgaste mecânico da ação erosiva da água da chuva e vai sendo depositado no lugar. Numa fase climática seca, esse material estabiliza e vai então aplanando as áreas. Olha só, essa maquete aqui, ela mostra pra gente de uma forma bem clara esses materiais. Numa fase climática úmida, então eu vou ter os materiais mais grosseiros, tá? São os materiais, observa bem, nesta camada aqui, considerando esse daqui um perfil de relevo, né? Esta camada aqui, eu tenho materiais de diferentes granulometrias, e em específico granulometrias maiores, levando em consideração que a água da chuva, a água dos rios, ela transporta esse material, transporta os materiais maiores. Numa fase climática seca, nós vamos então o quê? Nós vamos ter também transporte de materiais, mas vai transportar os materiais mais finos. Veja bem aqui, tá? Olha só aqui e veja aqui. Então, os materiais mais finos são transportados pela ação do vento, ação eólica, né? Então, a teoria de Lester King, ele traz esses elementos importantes a respeito das fases climáticas, ora úmida, ora seca. E lembra que eu disse para vocês da importância da gente estar sempre relembrando aquele documentário que nós assistimos sobre construindo o planeta Terra. É um documentário que eu peço que você esteja sempre com ele em memória, levando em consideração essa construção de formas, essa construção de perfil do relevo, tá? Então, dando a elaboração de diferentes tipos de paisagens. E hoje, então, nós vamos ver a teoria de Heck. Heck, ele considera como principal elemento, um dos principais elementos da sua teoria, a resistência litológica. Quando eu falo de resistência litológica, eu falo litológica. Veja bem, aqui eu tenho um tipo de estrutura rochosa, aqui eu tenho outra. Resistência litológica tem a ver com a capacidade que esse material tem de desenvolver partículas menores a partir do seu atrito. Veja bem aqui como é que tá. Eu tenho uma rocha mais resistente e aqui uma menos resistente. Então, olha só, o que que vai acontecendo aqui? Essa rocha vai se fragmentando, né? E eu vou tendo, então, a partir daí, formação de paisagens. Aqui eu tenho, por exemplo, uma paisagem, tá? Onde eu tenho diferentes tipos de formas. Eu tenho formas
que estão associadas ao material mais resistente e tenho formas associadas ao material menos resistente. É importante que a gente leve em consideração de material mais resistente e menos resistente o tempo geológico. O tempo geológico, ele é de suma importância porque é um período curto, um período longo, eu já mencionei isso para vocês em outras oportunidades, né? A intensidade dos processos é importante que a gente leve em consideração também. Então, intensidade dos processos climáticos, intensidade dos processos tectônicos também, ou seja, dos processos associados aos elementos externos, né? Então, processos associados aos elementos externos, como chuva, sol, calor, frio. Então, esses são alguns, tá? Levando em consideração as zonas térmicas da Terra, é importante que a gente tenha isso sempre em mente. Zona equatorial, zona temperada do norte, zona polar. Então, tudo isso daqui produz elementos diferenciados na evolução das formas de relevo. E levando em consideração também os elementos internos associados ao tectonismo. Tá? Ao tectonismo. Abalos sísmicos, por exemplo, é um elemento que a gente deve levar em consideração. Então, trazendo aqui a teoria de Heck, nós vamos considerar um dos elementos que eu já disse, a resistência litológica para a formação da paisagem. Então, na verdade, Heck, ele traz para a sua teoria, ele é também da escola anglo-americana, eu esqueci de dizer isso a vocês, ele traz elementos de Lester King, ele traz elementos da abordagem de Davis, traz também elementos da abordagem de Walter Penck. E acrescenta outros elementos mais. Nas outras teorias, dá uma impressão que a gente via tudo nas suas gavetinhas, né? Tudo agindo, como se fosse tudo separado. Já Heck, ele traz como elemento basilar a questão sistêmica. Tá? A questão sistêmica. E se eu falo de questão sistêmica, eu vou levar em consideração a ação de todos os elementos, um agindo concomitante ao outro. Tá? Então, vamos pensar aqui. Geossistema. Tá? Vamos pensar no geossistema. Geografia, terra, a terra que é formada pela ligação de diferentes sistemas. Quais são esses sistemas? Aí eu vou dizer para vocês, a interligação que há entre o sistema climático, por exemplo, agora está fazendo muito calor, tem um ventinho de vez em quando, né? Mas a questão climática, a questão dos elementos associados à hidrografia, tá? Então, hidrografia, recursos hídricos, tá? Leve em consideração também a vegetação, tá? Aqui nós temos espécies exóticas, não são espécies do cerrado, né? Nós somos espécies de jardinagem, tá? Mas a vegetação leva em consideração também os tipos de solo, tá? Os tipos de solo e a fauna. Então, a relação entre esses elementos todos vai formar o geossistema. E tem um outro elemento importantíssimo que nós vamos acrescentar aqui, já que Heck fala do sistema, tá? E eu trago aqui para vocês, tá? Como importantíssimo a relação do homem nesse meio. Tá? A relação do homem nesse meio. Vejamos bem, aqui eu tenho uma paisagem, né, onde eu tenho elementos agrícolas, industriais, todo o processo, a cidade, o campo, áreas naturais sem ação antrópica. Então, quando eu falo da relação sistêmica, eu falo da relação de todos esses elementos. Olha só, água, tipo de estrutura rochosa, eu tenho aqui,
Eu tenho solo, tá? Eu tenho fauna, flora, tá? Toda a composição de fauna e flora, colocando, inserindo a ação antrópica ainda sobre esse meio aqui. Então, eu acrescento ainda a esse geossistema, né, que nós vamos estar vendo nas próximas aulas, o território, a paisagem como todo. Então, isso daqui eu considero como uma paisagem com territórios diferenciados. Aqui eu tenho um território, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro território, aqui eu tenho outro território. Enfim, o nosso objetivo não é tratar de territórios, não é tratar desse conceito importante da geografia nesse momento, mas é da gente estabelecer uma análise sistêmica da importância que tem entre os elementos solo, rocha, clima, tá? Com a relação antrópica. Então, REC, ele traz para a sua teoria, como elementos principais, essa relação sistêmica, que ela é controlada por dois tipos de energia, que eu vou dizer aqui para vocês. Então, eu tenho a energia externa e a energia interna. Eu vou estar enviando para vocês, no outro momento, os slides, tá? Eu vou estar tentando desenhar aqui uma paisagem, eu não sou lá essa desenhista toda, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vocês têm aí, segundo a teoria no livro de vocês, que eu passei na apostila de Walter Cassetti, tá? Nós temos então algumas figuras, alguns esquemas que demonstram esse processo de características principais dessas teorias geomorfológicas, tá? Então aqui eu tenho que considerar, suponhamos aqui essa paisagem. REC coloca como elementos principais que essa paisagem, ela se desenvolve a partir da energia externa, quer dizer, tudo que tem aqui externo. E eu digo para vocês que toda essa energia externa, ela é principalmente controlada pelo calor do Sol. Então, essa energia associada ao Sol, ao calor do Sol, ela vai produzir, então, condicionantes fundamentais para o desenvolvimento desta forma de relevo, segundo a teoria de REC. Esses condicionantes associados a essa energia externa, calor, sol, chuva, frio, umidade, intensidade desses processos. Não podemos esquecer da palavra intensidade. A intensidade com que cada um desses processos age. A intensidade do calor, a intensidade do frio, a intensidade das chuvas, tá? E assim outros elementos mais. Então, REC considera esses processos, e aí eu vou dizer, eu acrescento aqui a importância da palavra intensidade, e acrescento também outro elemento importante, tempo, tá? Intensidade mais tempo. Quer dizer, intensidade num longo período, intensidade num curto período de tempo. E aí a intensidade sendo suave, forte ou algo semelhante, em tempos longos e tempos curtos, vai então produzir determinadas características aqui nesse relevo, tá? Então, energia externa é um elemento a ser considerado. O outro seria a energia interna. E essa energia interna, ela está ligada aqui, eu vou acrescentar, segundo a teoria de REC, a resistência desse material. Lembra que eu falei para vocês da importância dos tipos de rochas? Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Tá, eu tenho rochas mais resistentes e rochas menos resistentes. Por exemplo, essa daqui é o gabbro, tá? É uma rocha magmática mais resistente. Isso daqui é uma rocha sedimentar, arenito, que é
de um alto grau de fragilidade. Então, olha só, a fragilidade desse arenito aqui, tá? Vejamos bem, então, no desenvolvimento desta forma de relevo, eu tenho aqui as áreas mais altas com o material mais resistente. Eu vou colocar aqui para vocês, exemplificar aqui. Material mais resistente. À medida que nós vamos tendo, então, condicionantes externos agindo sobre esse local aqui, o que que vai acontecer? Esse material, mesmo ele sendo mais resistente, ele sofre o processo de intemperismo. Então, esse intemperismo químico, físico, biológico, agindo sobre esse local, vai arrancar partículas. Essas partículas, elas vão ser arrancadas daqui, pela ação da chuva, ela vai sendo depositada aqui nesse local, tá? Então, eu vou ter aqui uma litologia resistente aqui. À medida que isso daqui saiu daqui, foi fragmentado, depositou aqui nesse local, eu vou ter uma litologia menos resistente e aqui uma litologia mais frágil ainda, que a gente chama de materiais friáveis. O que é o material friável? É o material com pouco grau de resistência. Isso daqui é um material friável, tá? Isso friável significa pouco resistente, tá? Então, isso daí vai formando a paisagem. Um material mais resistente, tá? Relacionado à dinâmica interna da crosta. Esse material vai sendo fragmentado por processos intempéricos e também vai sendo modificado, por exemplo, por ações antrópicas. Lembra que eu falei que a teoria de Heck considera o sistema? Então, isso daqui, vamos pensar o sistema. Olha só, essa paisagem aqui é uma paisagem que demonstra para a gente o sistema como um todo, tá? Esse sistema aqui, associado à ocupação antrópica, tá? Associado à fragilidade do terreno, questões climáticas, úmida, seca, né, calor, sol, frio, chuva, tudo isso então agindo sobre um determinado espaço, vai estar formando paisagens, vai estar esculturando formas de relevo, tá? E para o processo de esculturação dessa forma ser mais intenso ou menos intenso, depende então da resistência desse material aqui, da resistência litológica. Então, se a gente for resumir a teoria de Heck, eu poderia dizer para vocês que as características principais da teoria estão associadas à resistência litológica, que a energia interna, a energia externa que condiciona os processos intempéricos também, tá? E nós podemos dizer, ainda associar a questão do sistema, o ciclo, né? O sistema, a ação, a interação que há entre um elemento e outro da paisagem. Dada todo esse conjunto de características, eu poderia dizer para vocês que a teoria de Heck, que é uma das teorias mais recentes nesse processo de construção da epistemologia geomorfológica, é lógico que nas próximas aulas nós vamos ver as teorias relacionadas aos geomorfólogos, geólogos brasileiros, né, que eu vou trazer isso no outro momento, dando continuidade a essa epistemologia, mas nós vamos vendo que Heck, então, ele trouxe para a sua teoria um pouquinho de cada das outras, né, teorias, e foi então fazendo o seu embasamento acerca de uma ideia pré-existente, tá? Então ele pegou um pouquinho da teoria de Davis, pegou um pouquinho do pensamento de Walter Penck, pegou um pouco do pensamento de Lester King e trouxe isso tudo dizendo que os elementos eles se interrelacionam,
eles produzem relações e a partir daí produzem formas diferenciadas. E graças a então esse conceito que REC diz, aí a gente tem o conceito de teoria geral dos sistemas. Então, tudo isso para exemplificar para vocês a importância da teoria de REC para a construção do nosso raciocínio sobre o desenvolvimento das formas de relevo. Tá? E aí eu espero ter trazido a compreensão de vocês a respeito dos principais elementos da característica de REC. Lembrando a vocês que o nosso período de recesso continua, né, de recesso de presença física dentro da unidade, dentro da universidade, de muitas aglomeração de pessoas, mas que nós continuamos com as nossas aulas, nossas atividades, assim, cada um nas suas casas, né, de forma normal. Espero que tenha trazido a compreensão. Então, era isso, obrigada, até mais.